Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nós reiteramos as palavras de boas-vindas àqueles que estão celebrando Deus conosco nessa noite aqui no templo. Cumprimentamos os irmãos que estão cultuando conosco à distância, mas no mesmo propósito. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Cumprimentamos o irmão Jacó. Está de volta, né? Teve uma perda dolorosa, sua mãe esteve ali, mas o Senhor está confortando o coração e continua firme na obra do Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois é, meus irmãos, pastor Moraes já apresentou aqui o desafio, né? E vamos estar firmes ali naquela grande festa no final do mês, todos juntos. Não tenha outra atividade nesses dias para que a igreja possa estar junta, celebrando Deus com muita alegria. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Nós faremos essa leitura bíblica. Logo após estaremos orando. Os irmãos podem permanecer como estão, atentos, com o coração contrito e a mente entregue ao Espírito Santo de Deus, para que o Senhor faça a obra nesta noite, através dessa palavra. A palavra de Deus nos diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Que Deus nessa noite use a sua palavra para nos ensinar a andar no seu caminho santo. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nosso Deus, ó Senhor, mais uma noite aqui na tua casa de oração, nesse domingo abençoado, nesse início de semana que o Senhor nos dá. E que privilégio é começar mais uma semana com atitude de gratidão, com atitude de adoração, prestando esse culto de louvor e exaltação ao teu nome. Que alegria, Senhor, é rever os nossos irmãos, é receber aqui pessoas conduzidas por Ti para participar desta noite alegre. Mas alegre também nós estamos pela Tua santa palavra. É um privilégio, Senhor, ter o Senhor ministrando, nos ensinando, nos mostrando, nos revelando a Tua vontade. Que com alegria, com atenção, possamos acolher em nosso coração e que essa palavra cresça, frutifique, germine, produza frutos para o nosso crescimento e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu venho aqui nessa noite fazer uma denúncia séria, grave, trazer um alerta de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Nós vivemos tempos em que a verdade de Deus está sendo relativizada, está sendo distorcida. Nós vivemos tempo em que isso é real. O mal está sendo chamado de bem, e o bem
está sendo chamado de mal. As trevas estão sendo chamadas de luz. E por muitos a luz está sendo chamado de trevas. O amargo está sendo considerado doce, e o que não deveríamos suportar está sendo aceito por nós. O mundo aprendeu a pintar de cores bonitas aquilo que deveria ser inaceitável, aquilo que deveria ser insuportável. Mas quando Isaías faz esta denúncia, faz este alerta, ele está falando a um povo que conhece a Deus, que se declara servos do Senhor. Por isso, o que considero mais grave não é que o mundo assim o faça, mas é que isso comece a invadir a igreja do Senhor. E que aqueles que servem ao Senhor começam a ser enredados por esta visão, por esse tipo de entendimento. Crentes que estão se tornando defensores de práticas, atitudes, comportamentos condenados pela palavra do Senhor de forma clara. Crente, me desculpa a palavra, passando pano para comportamento pecaminoso, inaceitáveis à luz da Bíblia, defendendo o indefensável, por conveniência, por amizade, por interesse, defendendo coisas que a Bíblia condena. Irmãos, a Bíblia é clara: o mal continua sendo mal, o pecado continua sendo pecado, mesmo que o mundo inteiro chame de bem. O certo não deixa de ser certo porque poucos praticam, e o errado não se torna certo porque muitos defendem. E o profeta está dizendo: ai dos que assim o fazem, ai dos que assim o defendem. E a palavra que trago nesta noite para compartilhar convosco tem por tema: não defenda o indefensável. Não defenda o indefensável. Eu quero expor algumas razões pelas quais é cada vez mais comum gente defendendo o indefensável, crente defendendo o que deveria combater. A primeira razão para muitos estarem defendendo o indefensável é por interesse pessoal. Gente defendendo o indefensável porque tem algo a ganhar. Gente defendendo o indefensável porque teme perder o emprego. Defendendo o indefensável porque tem medo de perder vantagens. Mas eu não quero lembrar uma coisa para os irmãos nessa noite: interesses pessoais não mudam os decretos eternos de Deus. Não muda, irmãos. O que Deus chama de pecado nunca será virtude. O que Deus condena nunca será aceitável, ainda que todo mundo aplauda. Irmão,
crente citando o texto bíblico para tentar defender posições só porque lhes é conveniente, tentando torcer a palavra. Mas vamos lembrar de uma coisa, irmãos: a verdade bíblica não pode ser movida por interesses pessoais. Não pode. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável, ela é absoluta. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35: os céus e a terra passarão, irmãos, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Irmãos, a palavra de Deus não se curva às nossas vontades, não se curva aos nossos interesses, não se curva às nossas conveniências, não se adapta aos nossos desejos, não muda para caber nos nossos interesses. É a palavra de Deus, não a palavra de um homem. As verdades bíblicas são inegociáveis. Ou nós nos rendemos a ela, ou estaremos nos enganando e vivendo longe de Deus. Uma segunda razão para muitos estarem defendendo o indefensável é para defender alguém que gosta. Para proteger, para defender alguém que gosta, a pessoa começa a defender coisas indefensáveis à luz da Bíblia. Muitas vezes por laços de amizade, por afinidade, por parentesco. As pessoas teimam em justificar o erro de quem ama, justificando, irmãos. Só que a Bíblia nos alerta, irmãos, que o amor verdadeiro não encobre pecado, mas confronta o pecado em amor. Nunca encobrir. Escute uma coisa, irmãos, eu tenho dito isso aqui na igreja. O erro não se torna acerto só porque quem cometeu é alguém que você ama. Ele continua sendo erro. Ele continua sendo pecado. O pecado não se torna menor só porque o pecador é da tua família. Ele é pecado da mesma forma. Ele é condenado por Deus da mesma forma. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. A melhor forma de ajudar quem errou não é minimizando o erro cometido, não é passando a mão. Lembram do sacerdote Eli? O homem de Deus, irmãos. Mas ele sabia que os seus filhos cometiam abominação diante de Deus. E sabe o que ele fez? Ao invés de ser duro, de repreender, de começar dando exemplo dentro da casa, irmãos, ele preferiu poupar. Ao invés de corrigir, qual foi o resultado? A glória de Deus se afastou da sua casa. Porque não é assim que se encara o erro, tentando defender porque você gosta da pessoa. O erro é erro, seja cometido por um desconhecido, seja cometido por alguém que nós amamos. O pecado Deus condena, seja cometido por um ímpio, seja cometido por um crente, Deus condena da mesma forma. Amar alguém
não significa defender seus erros, mas apontar-lhes o caminho certo, o caminho que agrada a Deus. O verdadeiro amigo, o pai, o irmão, o pastor, não deve encobrir o pecado, mas ajudar as pessoas a se libertar deles. Terceira razão, para muitos estarem defendendo o que é indefensável, por pressão social e cultural. Por pressão social e cultural. Irmãos, a sociedade em que vivemos, o sistema em que vivemos, exerce sobre nós uma pressão muito grande, tentando nos mostrar aquilo que deve ser aceito e aquilo que não deve ser aceito. E tem horas que, esquecendo de olhar para a palavra e se submetendo a essa pressão da sociedade, essa pressão cultural, às vezes nós começamos a defender coisas que biblicamente são indefensáveis. Defendendo o que é indefensável, porque se for contra, os amigos vão criticar, porque eu não vou ser compreendido. Defendendo o que é indefensável, porque é a ideia do momento, porque é isso que todos estão fazendo, porque se eu fizer isso eu serei aplaudido, e do contrário serei criticado. E pasme, já tem alguns que estão defendendo o indefensável com medo de ser cancelado nas redes sociais. Irmão, tem gente que com medo de ser cancelado nas redes sociais está correndo o risco de ser cancelado no céu. Que essa deveria ser a preocupação de todos nós. Porque fica defendendo coisas que Deus não defende. Irmãos, as verdades bíblicas não se curvam à moda, não se adapta à opinião do momento, não muda de acordo com a cultura. A Bíblia sempre foi, sempre será a palavra do Senhor em qualquer época, em qualquer contexto. Ela não assume a forma de cultura alguma. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque muitos têm abandonado a fidelidade à palavra para se encaixar no discurso do mundo, naquele discurso que é socialmente aceito, considerado politicamente correto. E às vezes é difícil, nós encontramos homens de Deus que erraram nesse sentido. Nós vamos encontrar no livro de Gálatas, capítulo 2, certa vez, os discípulos estavam no encontro com irmãos que vinham de vários lugares para decidir sobre algumas coisas importantes. E lá mostra que Pedro, enquanto aguardava os demais irmãos, ele estava numa mesa, sentado com irmãos que eram gentios, que vieram de povos que não eram judeus, mas que se converteram. E Pedro está lá comendo com eles, está lá empolgado. Irmãos, na hora que os irmãos judeus chegaram, Pedro se levanta da mesa, se distancia daquele, por medo da censura, por medo de ser condenado, de ser criticado. Olha, ele está sentando com aqueles que não são judeus. O apóstolo Paulo chegou lá e disse: meu irmão, você está errado, não faça isso. Deus não faz exceção de pessoas. Paulo repreendeu Pedro porque ele estava com medo da opinião dos outros irmãos, e por isso ele estava discriminando, ele estava se afastando da mesa, se afastando da comunhão. Daniel e seus amigos enfrentaram terríveis pressões na Babilônia para se moldar aquela cultura, para se moldar aquele contexto. Mas eles escolheram, irmãos, correr todos os riscos
mas não queriam desagradar a Deus, mesmo sabendo que poderiam morrer. E hoje, irmãos, aqueles que se dizem conhecedores da palavra estão mudando tão facilmente de entendimento, estão mudando tão facilmente de opinião, por causa de pressões sociais. Quantos cristãos estão fazendo concessões, chamando de normal aquilo que Deus chama de pecado, apenas para não parecerem intolerantes ou ultrapassados. Mas eu quero lembrar uma coisa, irmãos: aquilo que é aceito pela cultura pode ser rejeitado pelo céu. E nós temos que escolher qual é o nosso lado. Qual é o nosso lado? Sabe, queridos, a igreja não foi chamada para seguir a direção dada pelo mundo, mas nós somos chamados para transformar o mundo pelo evangelho que transformou a nossa vida. Glória a Deus. Mas uma quarta razão para muitos estarem defendendo o indefensável é por interesses políticos e ideológicos, irmãos. Por interesses políticos e ideológicos. Irmãos, eu não condeno quem tem as suas convicções políticas. Quem abraça uma ideologia A ou B. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a nossa primeira e principal ideologia é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não é o Evangelho que tem que se moldar a ideologias humanas. Eu posso ter qualquer lado, irmão, mas eu não sou cego, eu não sou louco, eu não fiquei tapado. Se o lado que eu defendo começa a adotar práticas que confrontam a palavra, eu vou dizer não. Nisso eu não concordo, isso eu não aceito, nisso não contem comigo. Que história é essa de que agora eu vou só batendo a cabeça e perco o senso crítico baseado na palavra? Não existe isso. Crente não é massa de manobra. O nosso farol é Cristo Jesus. Eu tenho todo o direito de, como cidadão, me posicionar, criticar, defender, mas eu não tenho o direito de me afastar da palavra. Não tenho. Sabe, irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é de direita nem de esquerda, ele não é progressista nem conservador, ele é eterno, perfeito, imutável. No entanto, em nome de ideologias e partidos, muitos estão defendendo o indefensável, distorcendo princípios da Bíblia para legitimar posicionamentos. Você acha que isso é recente? Irmão, já era assim na época de Cristo. É porque tem hora que a gente está lendo tão rápido a Bíblia e não está percebendo algumas coisas. Você tem noção da quantidade de partidos que tinha na época de Jesus? E ficava aquele negócio, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Eu vou citar só 5. E não são todos. Fariseus. Você está achando que fariseu se limitava às questões religiosas? Esse era o maior partido. Os judeus naquela época viviam uma teocracia.
O governo deles, eles consideravam que era um governo de Deus. E aí ficava, eu sou fariseu. E aí tem que isso, tem que aquilo. Quem não era, meu irmão, quem não era fariseu, nem gente era. Era o maior, era o que tinha mais adeptos. Mas tinha os saduceus. E os saduceus era o partido mais elitizado. Eram os saduceus que controlavam o templo, né? E aí, cerimoniais, e havia uma pressão muito grande, puxando adeptos. Mas o Novo Testamento fala dos essênios. Eu sou do partido dos essênios. Os essênios se consideravam tão perfeitos, tão puros, tão corretos, irmãos, que eles se isolavam. Eles não queriam se misturar. Os outros todos são imundos, pecadores. Nós deveríamos estar no céu. Não sei nem porque ainda temos um tantão aqui na terra. A Bíblia fala dos zelotes. Os zelotes eram radicais, tinha ódio de romano. Vamos matar tudo quanto é romano, essa raça não presta. Eles eram a favor sabe, de uma revolução armada. Tinha que estar com arma para encarar os soldados romanos. Sabe, os zelotes achavam que tinha o melhor modelo para a sociedade. Tinha os herodianos. Os Herodes, a família, era uma dinastia. Muitos Herodes governaram a Judéia. E aqueles que tudo Herodes, tudo Herodes. Herodes é o perfeitão, irmão. Quem foi que conseguiu enquadrar Jesus? Ele enfrentou tudo isso. Ele passou por tudo isso. Quando estava certo, ele dizia que estava certo. Quando estava errado, estava errado. Quantas vezes ele condenou práticas farisaicas e dizia: isso é hipocrisia, isso é fingimento. Mas ele também condenou os zelotes. Ele condenou a violência. Ele condenou aqueles que tentavam resolver as coisas com base na força, nas armas. E quando Pedro tem uma atitude violenta, não é porque é meu discípulo, não é porque anda comigo, não é porque da minha igreja está errado, coloca essa arma na bainha. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Irmão João Batista, pequenininho, simples, humilde. Mas o grande Herodes, o rei Herodes, começou a ter um comportamento inaceitável, inadmissível, um comportamento imoral, depravado, indecente. Ele ergueu a voz e diz: está errado. Ficavam lá aplaudindo, Herodes aplaudindo. Está errado. Ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. Está dando mau exemplo, está errado. Não se curvou, irmãos, tem que ser assim. A igreja não está aqui para ser, irmão, para ser conduzida pela vontade da sociedade. Não, nós temos a nossa posição, as nossas convicções. O Senhor é o nosso modelo. Irmão, o evangelho não precisa de partido, ele precisa de fidelidade. Quando interesses humanos se sobrepõem à verdade, o resultado é sempre corrupção, idolatria, afastamento de Deus. O cristão não deve se ajoelhar diante de bandeiras ideológicas, mas deve se ajoelhar diante da cruz de Cristo Jesus. O nosso compromisso é com o reino de Deus, não com projetos humanos. E o texto está bem claro: ai dos que fazem assim. Irmãos, quando tentamos defender o que a Bíblia condena, nós não apenas caímos no erro, mas nós nos tornamos cúmplices dele. Cúmplices. A igreja tem a palavra que nos mostra o que é certo e o que é errado. Não é, irmão,
partido, não é ideologia que vem tentar nos ensinar. Nós somos a favor da vida. Não há nada que alguém diga que seja a favor da morte que vai nos mudar. Ah, porque eu acho que aborto a Bíblia condena. E acabou. Eu não preciso que levante alguém. Não, eu sei da minha Bíblia. Ah, eu acho que a eutanásia, a Bíblia é a favor da vida. Ah, mas eu acho que o crente deve estar usando arma. Tá certinho, se a arma for essa. Se não está, está errado. Não tem quem nos diga que tem que ser diferente. A Bíblia é a favor da família. Não tem quem vem nos ensinar sobre família. Eu não preciso disso, eu tenho Bíblia. Eu sei o que é o modelo de uma família à luz da palavra do Senhor. Eu não tenho que entrar e embate e puxar para lá. Ninguém vai me puxar. Eu sei, eu leio, eu estudo, eu creio nisso aqui. Não precisa ninguém me ensinar a condenar a droga, irmão. A Bíblia condena vício. Mas seja ela a droga, seja ela a bebida, seja de que natureza for. Se não é só porque você não usa droga, mas se você tem um outro tipo de vício, a Bíblia condena do mesmo jeito. Sabe, irmãos, o Evangelho não é para os fracos, é para os fortes. A palavra de Deus é clara, é dura. E se não aguenta, desiste. Agora não tem como estar, irmão. Não, é esse aqui, esse é o caminho. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós não somos doutrinados por nada, por ninguém, mas pela palavra do Senhor. Sabe, irmãos, o mundo pode aplaudir o pecado, mas o céu jamais o absolverá. A Bíblia mostra amor, mostra misericórdia com o pecador, que se arrepende, se quiser continuar na prática do pecado, vai sofrer as consequências. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor, e a palavra não vai mudar. Porque alguém tem um pecadinho de estimação, porque que está no erro, e aí, irmão, quando toca naquilo ali, ai, 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 ui, ui, não, ou se corrige, ou vai o tempo todo ser espetado pela palavra. E a coisa que não é fácil de falar, mas tem que ser falado, tem que ser dito. O que é indefensável aos olhos do Senhor, irmãos, não pode encontrar espaço nos nossos lábios, em nossas atitudes, em nossas justificativas. O objetivo dessa palavra nessa noite é que você saia daqui com esta convicção: se o pecado bater na tua porta, não justifique. Não justifique. Se o erro aparecer diante de você, não encoberte, não seja cúmplice. Se o mundo tentar convencê-lo a chamar o mal de bem, lembre-se, não defenda o indefensável. Sabe por quê, irmão? Porque no dia que estivermos diante do trono de Cristo, só haverá um argumento válido: fui fiel à tua palavra, Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqueles que aceitam a palavra, aplaudam o Senhor da palavra. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos. E a cada dia, escondendo a palavra do Senhor no coração, para não pecarmos contra Ele, para não nos afastarmos dEle. Nada nem ninguém vai nos mover, nem para um lado, nem para o outro, mas sempre na direção de Cristo Jesus. Aleluia.
seja livre para defender as suas convicções, desde que elas estejam alinhadas à palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Quando o Senhor fala conosco de maneira direta, clara, ó Deus, isso mostra o cuidado que o Senhor tem para conosco. E sabe o quanto esse mundo tenta nos afastar da direção que o Senhor traçou para nós. Quantas vezes, Senhor, coisas surgem para nos envolver, mas para nos contaminar, para distrair a nossa atenção, para nos confundir. Nós não queremos, ó Deus, que o mundo olhe para nós e enxergue, ó Deus, ideias humanas, conceitos humanos, mas que enxergue o Evangelho que moldou e mudou a nossa vida. O Cristo que habita em nós, o Espírito Santo que ilumina a nossa vida e nos conduz no teu caminho santo. Que os nossos lábios sejam usados para proclamar a verdade, para proclamar aquilo que o mundo precisa ouvir, para santificar, para salgar, para iluminar esta terra com os teus princípios imutáveis que estão no Evangelho. Que a tua igreja abrace, que a tua igreja se comprometa, que a tua igreja não se perca e que cada crente continue firme na jornada que o Senhor traçou para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos, nesse momento, ainda os irmãos vão ficar em pé, nós queremos orar pela vida do nosso irmão Gerson. Vem cá, Gerson, faz favor, meu querido. Pode subir aqui. Glória a Deus. Fica aqui, olha essa igreja bonita aqui que vai te acolher. Meus irmãos, o Gerson é de Pinheiro, da Baixada, e mudou-se aqui para São Luís recentemente. Estava afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor nunca desistiu do Gerson. Aleluia. E ele teve um reencontro com Deus, com Cristo, com o Evangelho. E ele está nessa noite aqui publicando aquilo que o Senhor operou na sua vida, publicando a sua reconciliação. Glória a Deus. Está morando lá pertinho da irmã Edilene. E nessa noite nós estamos aqui, vamos abençoar a vida do Gerson, orar por ele, dizer que ele é bem-vindo à nossa igreja, ao nosso meio, e que ele venha para ser abençoado, edificado, mas que se torne uma bênção. Estenda as tuas mãos para cá, nosso Deus e Pai. Ó Senhor, obrigado por conduzir o Gerson para perto de nós. Obrigado pela obra do teu Espírito em sua vida. Obrigado, Deus, porque ele ouviu o teu chamado e parou de resistir. Ele quer ficar perto de ti, ele quer ter o Senhor em sua vida, guiando, conduzindo, ajudando. O Senhor limpe as feridas, restaure a sua caminhada, que o Senhor faça prosperar e que se torne um proclamador do teu Evangelho Santo. Que tudo, ó Deus, que estava errado, distorcido, fora do lugar, seja consertado, aperfeiçoado, ajustado, para que ele possa ter uma caminhada que te agrada, que louve o teu santo nome. E nós como igreja o abraçamos, ó Deus, acolhemos e teremos ele como mais um integrante desta família santa. É em nome de Jesus que nós louvamos, amém. Glória a Deus. Aleluia. Há porventura mais alguém conosco que gostaria nesse momento de declarar Jesus, de se reconciliar,
Opa, tem sim. Traz aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, dá a volta. Vai ficar aqui, gente. Sim. Estou lembrado que algum dia atrás a irmã falou de uma irmã que estava já conosco há algum tempo, mas gostaria de ser apresentada à igreja. É a nossa irmã Kátia. Exato. Nossa irmã Kátia já é um rosto familiar, né? Já tem estado conosco, mas hoje ela quer dar um passo a mais. Ela não quer ser vista apenas como uma irmã que nos visita, mas como uma irmã que é da família, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, né? Nós dizemos para essa nossa irmã Kátia, diga para ela: seja bem-vinda em Cristo Jesus. Vamos fazer nesse momento um momento de alegria, de regozijo na presença do Senhor.